A gente trabalha com várias perspectivas, né, dentro dessa ampla temática, né, que envolve, vamos chamar de cenário do vinho. O vinho é uma atividade milenar, né, é um mercado também, tanto do ponto de vista do consumo quanto da produção, altamente sofisticado, talvez um dos mais sofisticados do mundo, e por isso complexo mesmo, né? O sofisticado não está relacionado à classe, nesse sentido que eu estou falando, mas a densidade, né, de, vamos chamar assim, de elos que tem na cadeia produtiva do vinho, com cada modelo de produção, né, diferente. Isso vai ter reflexos nas práticas, né, que vão ser desenvolvidas em cada região vinícola, vamos chamar assim, e em todos os seus aspectos, entre eles o turismo. Então nós temos regiões vinícolas de produção de larga escala, né, e que isso vai se refletir nas práticas, como por exemplo nas formas em que o turismo, por exemplo, do vinho vai ser operacionalizado. Então, em regiões que trabalham com escalas menores, com produção menor, né, que é o caso principalmente das regiões brasileiras, nós vamos ter um turismo mais próximo, de menor escala, né, com um contato mais próximo entre visitantes e visitados. E outras regiões, como por exemplo, se a gente pegar o Napa Valley nos Estados Unidos, que é uma das principais regiões vinícolas americanas, a gente tem escalas gigantescas de produção, né, de vinho, e isso vai se refletir também no turismo. E como qualquer atividade produtiva, essa questão da escala ela é muito forte no impacto em relação ao desenvolvimento, né? São modelos de produção diferentes, né, assim como outros setores, e que tem diferenças práticas bem pontuais em termos de mão de obra empregada, né, quantidade, qualidade de mão de obra, qualidade de serviços, né, valor agregado em cima disso, enfim, relacionados à escala de produção. Então, a gente fala de formas de turismo de baixo impacto, né, que são formas de turismo numa escala menor, né, assim como atividades produtivas, no caso o vinho também de escala menor. Eu particularmente sou mais solidário à causa das pequenas escalas em qualquer contexto produtivo, né, também no turismo, como outras atividades, qualquer tipo de monocultura, né, ela não é muito benéfica, né, a verticalização desse processo sempre é um problema. E, bom, a área do vinho, especificamente, né, ela envolve toda uma cadeia ampla de fornecedores com muitos insumos que para a gente, no caso brasileiro, são importados. É o caso, por exemplo, de rolhas, alguns produtos enológicos, né, barricas de carvalho, são, né, uma madeira que não existe, a própria rolha é o sobreiro, né, é uma árvore que dá sobretudo em Portugal, então tem muito insumo importado, além do que a gente tem uma carga tributária em cima do vinho bastante elevada, o que faz com que a produção vinícola brasileira em baixa escala sofra muito com a concorrência internacional. A gente tem os nossos vizinhos aqui, né, Chile e Argentina, que concorrem de uma forma muito mais intensa no nosso mercado e fica muito difícil de competir na questão preço. Então, no Brasil, se tem buscado uma especialização produtiva, né, uma qualificação da produção com certificações internacionais, como é o caso, por exemplo, da denominação de origem, da indicação geográfica de procedência, que hoje o Vale dos Vinhedos, ali na região Vivinho, Serra Gaúcha, é referência nessa área. E isso tem dado resultados muito positivos, né, no envolvimento todo da cadeia produtiva e também nos investimentos no turismo. É aquela ideia da exclusividade, né, da pessoa precisar se deslocar para encontrar o produto lá, né, na região, e aquilo vai ser diferente. O vinho que se consome na região produtora é diferente do vinho comprado numa loja de vinhos em qualquer capital, né? Então esse contato com quem produz é diferente, essas relações de hospitalidade, de afetividade, né? E esse contato próximo gera
muitos tipos de relações, né? Humanas, econômicas, ambientais e assim por diante. Então, é uma atividade muito interessante pela complexidade que tem e é difícil, é uma área, parece simples no primeiro momento, mas como eu falei, é uma das áreas complexas aí que a gente estuda. Em relação aos entraves e desafios para a atividade do enoturismo, são os mesmos praticamente de todas as atividades turísticas, né? A gente tem alguns problemas de infraestrutura, né, no nosso país. As nossas formas de deslocamento são muito limitadas, então a gente tem, felizmente hoje a gente tem uma malha aérea que já cobre bem, né, mas ainda há custos bastante elevados nesse processo, tributação, combustíveis, aviões, aeroportos e tudo isso é um dos entraves. Ao mesmo tempo que tem esses entraves, a gente tem uma massa consumidora gigantesca, né, do mercado interno que pode absorver. Então, qualificar, né, essa logística é um dos desafios também, um dos entraves. A outra questão que eu vejo para o enoturismo é o fortalecimento das redes internacionais, para aprender com as práticas de outras regiões mais maduras, produtoras, né, em relação às práticas que são feitas no Brasil, as experiências turísticas, as formas de gestão dos destinos, de comercialização de produtos, né, as experiências turísticas que são ofertadas também nos destinos. Então a gente percebe que o Brasil ele não tem tanta troca com outros países, né? Ele é muito, digamos, autossuficiente e peca um pouco nessa questão. É preciso, a meu ver, estabelecer redes, né, um dos princípios regionais para o desenvolvimento, para aprender e para cooperar. Ao mesmo tempo em que a gente pode aprender bastante, a gente tem também bastante a ensinar, porque talvez muitas pessoas não saibam, mas o Brasil foi um dos pioneiros no enoturismo no mundo, né? Os nossos grandes eventos ligados ao vinho são da década de 30, a exemplo da Festa da Uva, que é de 1931, né? Foi um grande evento que só teve comparado nos anos 30 a alguns eventos da vitivinicultura italiana. Então tem muito para ensinar também em relação à valorização do patrimônio regional, né? E a tudo isso. Mas precisamos de pesquisa, né? A gente esquece um pouco da parte historiográfica, da vitivinicultura, também do turismo, de tudo que foi feito, né? Então, são áreas, entraves, vamos dizer assim, gargalos que nós precisamos unir, né, para desenvolver mais essa nossa área.